Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, muito importante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 10. Dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia se você puder. Muito importante você acompanhar essa leitura comigo. Marcos 10, 46 em diante. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. É, você já reparou que às vezes os sentimentos, os pensamentos, as falas e as atitudes nossas, muitas vezes elas não condizem, elas são estranhas a uma vida cristã saudável que deveria glorificar a Deus? Você já parou para pensar nisso? É como se o nosso entendimento espiritual do que de como nós devemos nos portar, como nós devemos agir diante das circunstâncias, é como se a visão tivesse turva, desfocada, parcial, obscurecida. É como se nós precisássemos ter os olhos espirituais abertos. Parece que nós só conseguimos enxergar a circunstância, o terreno, o, o imediato, aquilo que os olhos naturais podem ver, mas não atitudes de aquele que na verdade tem fé no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos muitas vezes ter os olhos do nosso coração iluminados pelo Senhor. Nós precisamos ter a nossa visão espiritual restaurada. Nós precisamos que o Senhor restaure a nossa visão, que o Senhor tire a nossa cegueira espiritual, para que de verdade as nossas vidas elas possam evidenciar isso. E por que eu digo isso? Observe comigo no versículo 46, o versículo diz que Bartimeu, e Bartimeu, você já deve saber disso, significa filho de Timeu, e o próprio texto diz que ele é filho de Timeu, ele estava sentado junto do caminho mendigando. Ele estava junto do caminho, junto da estrada, à beira da. Mas no versículo 52, quando ele recupera a visão, Jesus recupera a visão dele, a palavra diz que ele, quando tornou a ver, quando ele viu, e o tornar a ver é algo especial que eu quero comentar com você mais à frente, ele passou a seguir a Jesus onde? Pelo caminho. Não mais estava à beira do caminho, junto do caminho, mas ele passou
a estar no caminho seguindo a Jesus. E é interessante porque nós precisamos admitir isso, que as coisas não estão muito bem. Eu quero meditar com você, pedir que você abra em Efésios, no capítulo 1, porque Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, nós enxergamos algo maravilhoso, que é a respeito de ter os olhos do nosso coração sendo iluminados. E eu preciso meditar com você nesses versículos, Efésios 1, dos versículos 15 a 23. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Na minha versão CF, olhos do vosso entendimento. Mas em várias outras versões, os olhos do vosso coração, os olhos do coração. Para quê que eu preciso ter os olhos do meu coração iluminados? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Para que eu saiba qual é a esperança que eu tenho por ter sido chamado ao Evangelho. Que esperança é essa? Segundo, com o mesmo versículo 18. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que me espera na eternidade? Que herança é essa que eu tenho na eternidade? E aí nós não estamos falando de coisas materiais, ok? Estamos falando de uma bem-aventurança eterna diante de Deus. Onde o Senhor estiver, nós estando com Ele também, para que nós vejamos a glória de Jesus. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Além disso, de sabermos que temos uma esperança de salvação, nós sabermos o que nos aguarda na eternidade, estarmos para sempre com o Senhor, mas de aqui nessa terra, a grandeza do poder de Deus agindo em nós. E muitas vezes, com os olhos do coração escurecidos, na cegueira espiritual, nós não enxergamos que há uma esperança de salvação em Jesus. Nós não ignoramos, desprezamos que existe a bem-aventurança eterna de estarmos para sempre com o Senhor. E desprezamos que o poder dele, o poder do Espírito Santo age nas nossas vidas. Só que o versículo 19 continua. Para quem é isso? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Mas será que nós temos crido? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E é interessante que, lembrando de iluminar os olhos do coração, o entendimento iluminado, eu me lembro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, porque o texto nos mostra Paulo argumentando a respeito da pregação dele, que ele não estava pregando a ele mesmo ou que o viesse na cabeça, mas que ele pregava o verdadeiro evangelho, que ele anunciava a Cristo. E aí, segundo os Coríntios 4, a partir do versículo 3, diz assim: em comparação àqueles que pregavam falsamente um falso evangelho. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se eu estou pregando o evangelho
e para alguns esse evangelho está sem entendimento, não é porque eu estou pregando um falso evangelho, é porque as pessoas ainda não tiveram os olhos do coração iluminados. É versículo 4. Ele continua. Por que está encoberto? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, cegou o entendimento, o coração está cego. Você está entendendo? Precisa ser iluminado. Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas eu me lembro também sobre restaurar a visão. Eu me lembro do que Jesus falou de restaurar a vista aos cegos. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Por quê? Porque Jesus ele faz uma referência a que ali nele se cumpria uma profecia de Isaías, e no cumprimento dessa profecia, Jesus cita Isaías, quero ler com você também daqui a pouco, mas Jesus ele fala algo interessante nesse capítulo, registrado nesse capítulo 4 de Lucas, e que tem uma diferença em relação a Isaías que eu gostaria de comentar com você. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 4, a partir do versículo 16. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Jesus sempre ia à sinagoga aos sábados. E levantou-se para ler a Escritura. Era lhe dada oportunidade. Os mestres ensinavam e alguns tinham também a possibilidade de, mesmo não sendo daquela sinagoga, talvez, de lerem da palavra, compartilharem algo de Deus ali. Como nós vemos Paulo nas viagens missionárias, ele viajava, chegava, procurava a sinagoga e ali ele tinha oportunidade de falar também. Né? Textos mostram, por exemplo, nas viagens missionárias, que ele chegava, havia um ensino coletivo e era dada a oportunidade de que ele ensinasse, falasse algo ali de Deus. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E aí uma referência a Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele para aqui a referência lá a Isaías, e o texto de Isaías vai além de onde Jesus parou. E cerrando o livro, versículo 20, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E Jesus parou, nós vamos ver lá em Isaías, ele parou num ano aceitável. E além dessa diferença, tem algo que eu quero compartilhar aqui. Porque quando ele para em ano aceitável, ele não estava dando sequência ao que o texto diz a respeito do dia da vingança do Senhor. Mas tem algo que eu quero ler com você, esses 3 primeiros versículos de Isaías 61, e note que Lucas 4, o Senhor ele fala sobre restauração da vista aos cegos.
Mas veja comigo em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Até aí está batendo lá com Lucas 4, né? Que Jesus disse, batendo aqui. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Espera aí. Parece que Jesus pulou alguma... Parece que Jesus leu algo, disse algo que não estava aqui em Isaías. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi aí que Jesus parou. Mas o texto aqui continua em Isaías. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E é interessante, Jesus está dizendo aqui, Jesus disse, ele parou em apregoar o ano aceitável do Senhor, ele não continuou sobre e o dia da vingança do nosso Deus. Na verdade, Jesus parou em Isaías 61:2 na parte A, chamamos assim. E não continuou, que ele também foi ungido para anunciar, para apregoar o dia da vingança do nosso Deus. E toda a continuação. Mas veja que diferença impressionante para mim, quando eu fui examinar esse texto, lembrando de restaurar vista aos cegos, uma frase que ecoou no meu coração quando eu participava de uma aula da escola bíblica na minha congregação. Meu pastor estava falando sobre a tarefa de evangelização, de proclamar o evangelho, e me lembrei desse texto, né, de Jesus falando a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Quando eu fui ler Isaías, já conhecia a que se referia, e eu fui meditar em Isaías 61, não está escrito em Isaías 61, dos versículos 1 a 3 que nós lemos, não está escrito restauração da vista aos cegos. E eu posso compreender que quando Jesus ele diz isso, e ele para em anunciar o ano aceitável do Senhor, ele não continuou o que aqui para nós é o versículo 2 de Isaías 61, e também não leu a continuação, o que para nós será o versículo 3, eu vejo, e naquele momento todos fitaram os olhos no Senhor Jesus, e ele diz em seguida que hoje se cumpria aquela escritura. O que eu compreendo? Jesus não leu exatamente todo o texto que estava em Isaías. Ele fez a referência, ele leu, fez referência, mas ele acrescentou a restauração da vista aos cegos. Eu compreendo que Jesus declarar isso. O que ele estava dizendo? Vocês conhecem tanto a palavra, vocês estudam tanto a palavra, mas os olhos espirituais de vocês estão cegos. A visão espiritual de vocês está cega. Vocês são cegos espirituais, porque vocês não reconhecem que o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês precisam ter os olhos espirituais abertos para vocês enxergarem que é de mim que toda a Escritura está falando. E aí, será que você e eu não temos andado assim, cegos espiritualmente, mesmo talvez conhecendo a palavra? Se você está aqui no canal, possivelmente você me ouve falar bastante da importância da palavra de Deus, da meditação diária, de permitir-se ser confrontado pela palavra para que seja transformado, a importância de você ouvir pregações bíblicas, de você
não desprezar a palavra, mas o que adianta nós meditarmos na palavra e a nossa visão espiritual permanecer cega, obscura, turva, falha, porque nós não conseguimos enxergar a verdade do Evangelho na palavra de Deus. Nós não conseguimos enxergar Cristo. Não conseguimos enxergar que a vida de Cristo precisa habitar em nós. Não conseguimos enxergar que nós precisamos negarmos a nós mesmos, renunciarmos à nossa vida, tomarmos a nossa cruz para seguirmos a Jesus no caminho. Lembra de Bartimeu? Voltando lá para Marcos 10, porque quando a vista de Bartimeu foi restaurada, ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele estava antes cego à beira do caminho, junto do caminho, mas não no caminho. E quando Jesus curou sua visão, ele passou a seguir a Jesus. E seguiu a Jesus pelo caminho. E é interessante nós notarmos aqui vários ensinamentos que podemos extrair desse texto. E eu quero começar destacando o versículo 46, quando a palavra diz que ele estava em Jericó, Jesus saindo de Jericó. O cego Bartimeu estava sentado junto do caminho, mendigando. Bartimeu poderia ter ficado ali à beira do caminho mendigando, porque ele não tinha, por ser cego, ele não tinha as possibilidades de vida que os demais tinham. Ele ficava restrito nas suas opções de trabalho, restrito na questão de trabalho, vivia marginalizado mesmo, diante da sociedade. Então, o que lhe coube ali diante da circunstância era mendigar. Mas note o seguinte: Jericó era uma cidade que era um local é como se fosse uma cidade alfandegária, onde as mercadorias circulavam vindas do Oriente para a Palestina, elas passavam ali por Jericó, era uma alfândega. E sendo uma alfândega, na alfândega você tem a taxação da circulação de mercadorias. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era dessa mesma cidade. Inclusive, ele era cobrador de impostos e enriquecia ilicitamente. O texto diz, ele roubava, ele cobrava além, ele tomava para si. Tanto é que quando ele se converte ao Senhor Jesus, ele declara que não somente devolveria o que tinha roubado, mas que ele daria além daquilo, demonstrando um fruto digno de arrependimento. Então aquela cidade, aquela localidade era uma localidade onde circulava muito recurso financeiro. Seria cômodo para Bartimeu permanecer ali mendigando. Você compreende isso? Diante da circunstância, é o que ele tinha para fazer. Só que ele não permaneceu dessa forma, ele não admitiu permanecer mendigando ali à beira do caminho. Ele saiu da sua zona de conforto. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Talvez diante da circunstância que você se encontra, porque eu só ouço pregações falando a respeito disso, então é nisso que eu tenho seguir, que eu tenho procurado seguir. Mas é isso que a Bíblia diz, não está cômodo para você, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está dizendo, então eu também. Não é muito cômodo isso para você, não? Não é muito cômodo você se comparar com os crentes de hoje em dia e você deixar de meditar na palavra, de ter sua vida de oração, de você não desprezar o jejum, pelo contrário, de você jejuar semanalmente, de você congregar, de você respeitar aquele que o Senhor colocou na sua congregação, na sua igreja, para pastorear os irmãos, de você, sabe, fazer a obra de Deus com fidelidade, de você proclamar o Evangelho, de você compartilhar, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas
da cegueira espiritual para a luz. Não é cômodo? Não é muito cômodo? Será que você não está acomodado, assumindo a forma do mundo que a circunstância te apresenta, mas na verdade deixando de viver a vontade de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Segundo, no versículo 47, a palavra diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, na parte A do versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. E eu acho maravilhoso o texto especificar que não é ouvindo de Jesus, mas ouvindo que era Jesus de Nazaré. Referência específica sobre quem que estava ali. E é interessante algo que lá em Lucas, no texto correlato, Lucas ele narra de que quando ele ouve ele procura saber, a multidão fala para ele que era Jesus. Não é que ele estava ouvindo a Jesus, não é isso que o texto diz. Ele ouvindo que era Jesus, que a razão daquela multidão, imagina, versículo 47 diz que uma grande multidão estava ali com Jesus saindo de Jericó. Então imagina aquela grande multidão passando, seguindo Jesus. Quando ele ouve aquela grande multidão, então ele procura saber o que era aquilo. E falam para ele, é Jesus de Nazaré. Então, ouvindo que era Jesus de Nazaré, específico, o Filho do Deus vivo. Sobre quem nós temos ouvido? Será que nós temos ouvido falar do verdadeiro Jesus? Será que nós temos ouvido falar do verdadeiro Evangelho, da mensagem da cruz? Será que nós temos ouvido que toda a Escritura vem falando vem narrando a história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos ouvido o verdadeiro Evangelho anunciando a boa notícia de que nós estávamos cativos do império das trevas, cativos no pecado, e que Jesus, ele já venceu por nós na cruz do Calvário, vertendo seu precioso sangue para o perdão dos nossos pecados, triunfando sobre toda a potestade, principado, dominadores, e triunfando sobre eles a cédula de dívida que você e eu tínhamos com Deus por culpa dos nossos pecados que ofenderam ao Senhor, por culpa dos nossos crimes, que são os nossos pecados, que ofendem a um Deus que é santíssimo. Será que nós compreendemos essa verdade, que essa cédula de dívida foi rasgada e nós fomos perdoados pela fé no sacrifício de Jesus? E que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, isso é prova de que os nossos pecados de verdade foram perdoados e que nós fomos justificados, tornados sem culpa. Porque o justo Jesus de Nazaré morreu na cruz por causa dos nossos pecados no nosso lugar. E o Senhor puniu os nossos pecados, o Pai puniu os nossos pecados no seu Filho, tornando maldição em nosso lugar. E por causa disso, hoje, nós temos acesso com o Pai, podemos desfrutar de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Nós compreendemos essa mensagem de que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja e que o Espírito Santo nos regenerou e com uma vida regenerada vivemos em novidade de vida, experimentamos um novo nascimento, fomos transformados em nova criatura e passamos a viver e andar no Espírito Santo, frutificando desse Espírito numa vida de santidade, de piedade, de relacionamento com Deus, mas também numa vida de prática de amor ao próximo, da prática da justiça. Será que nós temos ouvido o Evangelho? Ouvimos que era Jesus de Nazaré? O que nós temos ouvido? Seja sincero com você mesmo.
Terceiro, nós precisamos começar a clamar, porque no mesmo versículo, na parte B, eu vou chamar assim, o texto diz que ele começou a clamar. Será que nós, a termos ouvido falar dessa mensagem da cruz, nós começamos a clamar ao Senhor? É interessante que o texto diz clamar, não apenas falar, não apenas pedir, mas o clamor, ele não é apenas um pedido, é uma súplica, é um rogo, sabe? Bartimeu estava implorando ao Senhor, ele estava rasgando o seu coração diante de Deus. Será que nós, quando ouvimos falar dessa mensagem, nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor e começamos a clamar a Ele? Ou será que para nós é algo assim tão automático, é tão frio, é tão mecânico, é tão comum, é tão simplório, é tão xoxo, insosso? Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que anda a nossa vida de oração? Nós precisamos tomar uma posição a partir dessa reflexão. Aquele homem, ele começou a clamar ao Senhor. Só que o texto continua dizendo algo maravilhoso. Em quarto lugar, eu quero destacar algo aqui, porque ele diz assim, vou chamar de parte C do versículo, e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele chama Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo que ele sabia que Jesus era o Messias. Esse título, filho de Davi, era o título que a nação de Israel conferia, que viria para o salvar. Claro que muitos tinham um entendimento equivocado, achando que era uma salvação nacionalista, no sentido político, no sentido militar, de os livrar dos inimigos terrenos e restaurar o reino de Israel. E na verdade, eles entenderam bem fora, muitos deles. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Será que quando você ouve o Evangelho, ouve falar de Jesus de Nazaré, o verdadeiro, será que você tem reconhecido que ele é o Cristo, aquele que foi enviado, veio enviado aqui à terra pelo Pai para nos redimir, para nos salvar? Será que nós reconhecemos que Jesus é o Salvador, que ele é o Cristo? Aquele homem reconheceu que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos, admitimos isso, ele sabia disso. Em quinto lugar, nós vemos que o versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina, era uma grande multidão, que o barulho dessa grande multidão chamou a atenção e falaram para ele que era Jesus. Quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, sabendo que Jesus é o filho de Davi, Messias, ele começa a clamar ao Senhor por misericórdia. Quando escutam que ele está clamando ao Senhor por misericórdia, muitos daquela multidão o repreendiam falando que para que ele se calasse. E não é verdade que muitas vezes as circunstâncias têm se levantado diante de mim, diante de você, e querem nos mostrar que nós deveríamos nos calar, que nós não deveríamos clamar ao Senhor, que nós não deveríamos abrir os nossos lábios, rasgar o nosso coração para clamar pelo socorro do Salvador. Não é verdade que as coisas começam a surgir diante de nós, tentando abafar a nossa voz. Mas nós precisamos perseverar como esse homem perseverou,
Porque, por mais que falasse, muitos o repreendessem para que ele se calasse, mais ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos avançar. Não é verdade que a nossa sociedade tem mostrado para mim e para você, tentado mostrar que agora é diferente, que nós não devemos mais viver a palavra de Deus como a Bíblia nos ensina, que nós não devemos ter um relacionamento com Deus segundo o Senhor nos orienta, segundo Ele exige de nós, que tentam abafar o nosso relacionamento com Deus, que tentam contaminar o meu e o teu coração, nos distanciando de Cristo. São muitos da multidão que tentam se colocar na nossa frente, nos impedindo de nós clamarmos ao Senhor, de termos um relacionamento com Ele. Aquele homem perseverou. Você e eu precisamos perseverar para a glória de Deus. Persevera em fé. Persevera, siga em frente, caminhe. Persevera na tua vida com Deus, persevera na tua vida de oração, persevera na vida de santidade ao Senhor, persevera na vida de serviço na tua igreja local, persevera no amor prático ao próximo, persevera em você se santificar, persevera em guardar firme a expectativa pelo retorno de Cristo. Aquele homem perseverou. E nós? Seja sincero com você. E nós? Nós temos perseverado? Nós precisamos perseverar. Jesus ele foi até o final rendendo a sua vida por amor a nós. A palavra diz que, e tendo-nos amado, nos amou até o fim, sabendo que o tempo era chegado, nos amou até o fim. E nós? A palavra declara, Jesus, do seu sermão profético, Mateus registra, por exemplo, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que nós temos perseverado? Ou será que diante das adversidades, das circunstâncias que se levantam, nós temos paralisado na fé? Nós precisamos perseverar. Persevere em fé, não desista. Não desista. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Não acabou. Não jogue a toalha. Não desista. Em nome de Jesus. Só que o texto nos ensina mais ainda. No versículo 49, o texto diz: E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego. Ele clamou por Jesus perseverando. E o que Jesus fez? E Jesus parou. Jesus ouviu o clamor dele. E não apenas Jesus ouviu o clamor dele e parou, como Jesus o chamou. Querido. Jesus, ele ouve o coração contrito, quebrantado. O Senhor está atento àquele que se rasga diante dele. O Senhor está atento à voz de um coração que anseia de ter um encontro verdadeiro, pessoal com o Cristo. O Senhor, ele está atento à voz de um coração que admite, que reconhece que ele é o Senhor. O Senhor está atento à voz de um coração que sabe de verdade quem ele é, que ele é o Jesus de Nazaré, daquele que compreende de verdade a mensagem da cruz, de quem é o verdadeiro Jesus.
O Senhor ouve. Ele está atento à voz desse coração. Mas e nós? Será que nós temos dado ouvidos ao chamado divino? Porque, se em primeiro lugar nós precisamos sair da zona do conforto, em segundo lugar, nós ouvirmos o verdadeiro evangelho, em terceiro lugar, nós começarmos a clamar rasgando o coração, em quarto lugar, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, em quinto lugar, reconhecendo que devemos seguir em perseverança. Mas em sexto lugar, eu vejo aqui nesse texto que nós precisamos ouvir ao chamado divino aqui, ó, no nosso coração. Ouça o chamado divino do Espírito Santo ao seu coração. Uma coisa é ouvir a pregação pelos ouvidos e talvez chegar ao pensamento, mas de forma fria, mecânica. Outra coisa é dar ouvidos ao chamado do Espírito Santo clamando no nosso interior. E o Espírito Santo clama a você hoje: renda-se a Cristo Jesus, renda-se ao Salvador, renda-se àquele que foi enviado para a redenção da sua vida, para aquele que te redimiu dos seus pecados, para aquele que morreu na cruz, no seu lugar, para que a vida dele estivesse dentro de você e você o seguisse pelo caminho. Renda-se. Ouça no teu coração o chamado divino à sua vida. Em sétimo lugar, nós vemos que quando falaram para ele, disseram: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Você precisa se animar com essa boa nova de que há um chamado divino ecoando no teu coração, de que Jesus está te chamando para um relacionamento pessoal. Isso precisa animar a sua vida. Se você estava prostrado, se você estava caído, entristecido, demasiadamente ansioso, aborrecido, angustiado, reconhecer, saber que você recebeu um chamado do Espírito Santo, a salvação, para um relacionamento pessoal com o Senhor, isso precisa trazer ânimo. A palavra ânimo, ela não significa simplesmente alegre-se. Ânimo é você ter vida em si, que você seja vivificado, que a vida do Senhor ela possa inundar o teu ser por completo. Anime-se. Para de ficar se lamuriando, sobrevivendo, mendigando à beira do caminho, ao invés de você procurar viver como um verdadeiro discípulo de Cristo. E mais, continuando, versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa. A capa era algo que caracterizava o mendigo. Era algo, vamos dizer assim, era algo oficial, como o passe dele de alguém que era cego. Só que como ele sabia no coração dele que ele queria, na verdade, ir a Cristo, e ele queria não permanecer como um cego mendigando no caminho, quando ele ouviu o chamado do Senhor Jesus, imediatamente ele lançou a capa dele, largou a capa. Ou seja, eu não quero mais essa vida. Jesus me chamou. Quando nós entendemos, damos ouvido ao chamado divino, nós precisamos lançar fora a capa do pecado. Você precisa abandonar a prática do pecado. Se você não tem conseguido, você precisa clamar a Jesus: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Clame a Jesus. Você precisa abandonar as velhas práticas, as velhas manias, a velha vida. Abandonar até as tradições ruins que, na verdade, te distanciam do Evangelho. Abandonar
aquela capa que caracterizava você nessa vida de alguém que está mendigando espiritualmente e que está longe, não está no caminho, está junto do caminho. E às vezes parece que você está em Cristo, mas talvez você não esteja. Talvez pareça que você seja um servo de Deus, mas você não seja. Talvez você ache que é um filho de Deus, mas talvez não seja. Talvez você ache que é uma nova criatura, mas possivelmente você não nasceu de novo. Você permanece junto do caminho, mas não seguindo a Jesus pelo caminho. Você precisa lançar de você essa capa. Em nono lugar, o texto nos mostra aqui que ele não apenas lançou de si sobre a capa, no versículo 50, mas que ele levantou-se e foi ter com Jesus na parte B. É interessante que algumas versões dizem que ele levantou-se de um salto. Isso mostra uma disposição dele de ter um encontro com Jesus Cristo. Não basta ouvir o chamado divino e você lançar de você a capa, que te descaracterizava de um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas precisa você ter disposição para ir a Cristo. E essa disposição muitas vezes nós não temos, de um relacionamento com o Senhor, de nós nos aplicarmos numa vida devocional, não numa religiosidade hipócrita, mas no desejo de viver a verdadeira religião em Cristo Jesus, buscando, zelando por perseverar na vida com Deus. Mas muitas vezes a disposição ela vai embora. Muitas vezes a disposição ela não faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter disposição, em nono lugar, e nós irmos ao encontro com o Senhor. E em décimo e último lugar, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ter a nossa visão restaurada. Não adianta nada nós seguirmos essa trajetória se diante do Senhor nós ficarmos dando volta. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E é interessante notar algo aqui. Nós precisamos admitir que precisamos ter a visão espiritual restaurada. Por que eu digo isso? Porque eu li esses versículos na versão Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Mas algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, trazem uma tradução que eu considero mais adequada do original, quando faz a menção ao cego aqui. Quando ele diz: mestre, que eu tenha vista, porque elas trazem, essas versões, o entendimento assim: mestre, que eu torne a ver. E se nós formos lá no original, a expressão no grego, a expressão anablepo, ela significa levantar os olhos, olhar para cima e recuperar a visão perdida. Você está entendendo? Não é ver. Você está entendendo? Não é ver. É recuperar a visão. Se os olhos estão baixos, eu levanto os olhos, eu passo a enxergar o que está em frente. Se eu tenho que levantar o olhar, é porque o olhar estava baixo. Eu não estava vendo, eu estava distraído. Eu não estava olhando para frente. Ou eu estava cego, que é o sentido aqui do texto, ele era cego, ok? E ele era cego, ele recuperou a vista. E aqui, por causa da expressão que nós encontramos no grego, eu creio nisso aqui,
Existe uma divergência entre os estudiosos, entre os teólogos, de que se ele era cego de nascença ou não. No meu entender, não era de nascença. Ele enxergava bem e algo aconteceu que ele deixou de enxergar. Dizem alguns que o seu pai, Timeu, era alguém envolvido no militarismo, se eu não me engano, alguém do exército, e ele, algo aconteceu por conta do ofício do pai, de que ele tenha ficado cego. Há quem diga isso, existem relatos sobre isso. Não posso precisar. Mas eu enxergo aqui pelo texto, pela expressão no original, no grego, que ele tornou a ver. Então ele reconhecia. Não é que ele era alguém cego de nascença simplesmente, mas que era alguém que tinha a sua visão perfeita. Pode ser que você esteja aqui agora e você nunca tenha compreendido o Evangelho. E o Senhor está te dando a oportunidade de hoje você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para a sua salvação e você aplicar a sua fé nele, arrependendo e por consequência arrependendo-se dos seus pecados. Pode ser que seja esse momento agora. Mas possivelmente você está me assistindo aqui, assistindo esse vídeo, e na verdade você precisa ter a sua visão recuperada. E às vezes nós chegamos diante do Senhor e nós rodeamos, sabe? Nós ficamos rodeando ao invés de nós sermos objetivos e admitirmos aquilo que o Senhor já sabe. Deus, ele é onisciente. Deus sabe. Você acha que, por exemplo, Jesus não sabia que aquele homem queria enxergar? Só que Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E o Senhor está perguntando para você hoje: o que você quer que eu te faça? Às vezes nós chegamos diante do Senhor e não conseguimos admitir o óbvio de que nós precisamos ter a nossa visão espiritual restaurada, de que nós precisamos abandonarmos a prática do pecado, que nós precisamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo. E nós muitas vezes não queremos admitir a verdade. Nós precisamos admitir: Senhor, que eu torne a ver. Eu estou cego e preciso de visão, Senhor, da visão do alto. Eu tenho olhado só para as coisas terrenas, eu preciso olhar para as coisas celestiais. Nós precisamos priorizar isso, dar prioridade a isso, de nós voltarmos a enxergar, termos a prioridade para enxergarmos, porque muitas vezes nós deixamos de enxergar Deus como deveríamos. E Cristo é a imagem do Deus invisível. E nós talvez estejamos perdendo a visão de quem Deus é porque não temos olhado para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Talvez nós não estejamos enxergando a nós mesmos, tendo uma visão equivocada, uma avaliação errada de nós mesmos. Talvez nós estejamos com a visão obscurecida no olhar ao próximo, sempre olhando mal, enxergando coisas que não deveríamos enxergar, ou só valorizando as coisas ruins no próximo, ou deixando de olhar para aquele que nós precisamos olhar, ou muitas vezes deixando de enxergarmos a dádiva, o presente que nós recebemos de Deus e da nossa vida, ou até da caminhada cristã, a dádiva da nossa família, do nosso casamento, do cônjuge, dos filhos, ou talvez da vida ministerial, ou do nosso trabalho, de onde nós tiramos o sustento, ou talvez dos relacionamentos, das amizades. Talvez nós estejamos assim. Talvez nós precisamos da visão restaurada porque nós não temos encontrado caminhos e saídas para aquelas questões. Ou talvez até em meio a algumas ciladas, não chegamos às ciladas do diabo. Lucas 18, versículo 43, encerrando, algo interessante que Lucas faz menção e que Marcos não faz,
é que quando Bartimeu ele recupera a sua visão, o que acontece e que é algo maravilhoso. Ele começa então, Lucas 18, versículo 43. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Nós precisamos voltarmos a enxergarmos espiritualmente de forma correta, seguindo a Jesus pelo caminho e entregando a Ele toda a glória, porque Ele é digno. Quando isso acontece, as pessoas que estão ali ao redor, elas passam a enxergar a vida de Cristo em nós e elas mesmas passam a dar louvores a Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela vida dessa pessoa, Pai, meu irmão, ou ainda não, que ouviu essa reflexão, e eu rogo a Ti, Pai, restaura a visão espiritual. Pai, cura da cegueira, dá vista aos cegos, ó Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvirmos de verdade quem é Jesus, ouvirmos o Evangelho verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a nós clamarmos, rasgarmos o nosso coração. Ajuda-nos a fazermos isso reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, aquele que veio para a nossa redenção, o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, adiante desse clamor, diante das circunstâncias difíceis que aconteçam, a nós perseverarmos, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos o chamado do Teu chamado no íntimo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos o chamado divino, o Teu chamado, a nós nos animarmos com essa boa nova. E nos animando com a boa nova, Pai, a nós nos dispormos a ter um encontro pessoal contigo. E nos dispondo a isso, Pai, lançando fora a capa, aquilo que nos descaracteriza de verdadeiros filhos de Deus, discípulos de Cristo, de pessoas que te amam, Senhor. E ajuda-nos, Pai, diante de Ti, a nós não rodearmos, mas admitirmos que nós precisamos ter a nossa visão restaurada. Ah, Senhor, abre os olhos dos nossos corações, ilumina os nossos corações, recupera a nossa visão, Senhor, restaura, dá vista a nós, Pai, que estávamos cegos. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que nós possamos seguir ao Senhor Jesus pelo caminho, pela verdade e a vida que Ele é, o único que nos conduz a Ti, Pai. E que tudo isso nós façamos entregando a Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a ter a sua visão espiritual restaurada, a ter a cegueira espiritual curada, para a glória de Deus.